Bom dia, meus amados, queridos amigos, irmãos e irmãs que fazem parte desse canal. A minha gratidão a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos. Você que está chegando agora aqui no canal, espero que você goste. Fique conosco até o final dessa mensagem. Se inscreva se você ainda não é inscrito, deixe seu gostei, venha fazer parte desse canal, dessa família de vidas transformadas. Quem faz parte desse canal já sabe o quanto eu gosto de falar sobre pensamentos, sobre palavras, sobre atitudes, e hoje nós vamos falar sobre pensamentos poderosos. Qual é o poder que nós temos no nosso pensamento? Você faz uma observação, você fala mais, eu tenho medo, ou você fala mais, eu posso? Às vezes, a gente deixa de fazer algo por medo, por incerteza, um sentimento de indecisão. Às vezes nós temos algo para resolver e a gente para e fica analisando quais os prós e os contras, o que vai dar certo, o que não vai. E quando a gente coloca na balança, o momento da decisão, a balança sempre pende para o lado do medo. A gente para e fica pensando nas coisas que nós podemos não conseguir, que pode não dar certo. Mas você já parou e pensou o quanto Deus nos ama? O quanto Deus cuida de nós? O quanto nós temos um Deus maravilhoso e poderoso que cuida de nós? Você já parou para meditar e contemplar as belezas que Deus já nos proporcionou? Olha, quando a gente para e contempla a natureza, que é a criação de Deus, a gente vê como Deus é infinitamente grandioso, como Deus é capaz, Deus é amoroso, Deus é misericórdia, Deus é bom o tempo todo. Deus, Ele tem prazer em nos capacitar, mas nós teremos que buscar, nós teremos que querer, nós temos que estar ligado a Deus com o nosso sentimento, com o nosso pensamento. A palavra de Deus lá em Jeremias 29:11, ele fala: eu bem sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamentos de paz, de amor e não de mal, para que seja realizado o desejo do seu coração, para que nós realizamos aquilo que nós queremos. Então nós temos que estar ligado com o pensamento de Deus, pensar o pensamento de Deus. Como é que nós vamos pensar o pensamento de Deus? Pensar o pensamento de Deus é quando nós desenvolvemos o hábito de meditar na palavra de Deus. Meditação. O que é meditação? É quando nós paramos e contemplamos aquilo que nós queremos, agradecemos aquilo que nós já temos, que nós paramos assim por 10, 15, 20 minutos e ficamos ali com o nosso pensamento escolhendo aquilo que nós queremos pensar, escolhendo aquilo que nós queremos ter, agradecendo a Deus as nossas petições, os nossos desejos, agradecendo a Deus por Ele nos capacitar para que nós possamos realizar aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Só que muitas vezes nós ficamos meditando e pensando naquilo que nós não temos. Quando a gente imagina o que a gente quer e ainda nós não conseguimos, ainda não chegou até as nossas mãos, a gente começa a ver a dificuldade que é chegar naquele objetivo, a dificuldade que eu vou ter para comprar aquele objeto, a dificuldade que eu vou ter para sair do lugar que eu estou, para mudar para uma outra possibilidade, outra coisa que eu quero fazer, seja qual for o que eu quero, se eu quero a libertação de um filho, se eu quero a libertação do meu marido, se eu quero trocar de casa, a gente começa a pensar na dificuldade que é conseguir isso.
Quando nós meditamos na escassez, quando nós meditamos na falta, quando nós meditamos naquilo que nós não temos, nós damos oportunidade para o inimigo deitar e rolar na nossa vida. Porque ele vai trazer para nós sentimentos ruins, ele vai trazer para o nosso coração sentimento de ansiedade, sentimento de tristeza, sentimento de que nós não somos capazes, sentimento de que nós não vamos conseguir. Tudo isso, quando o inimigo trabalha, não é porque o outro tem inveja de nós, não é porque o outro fez alguma coisa para nós, não é. É porque nós estamos dando legalidade para ele trabalhar em nossa vida. Como é que nós damos legalidade para o inimigo trabalhar em nossa vida? Nós damos legalidade quando nós pensamos aquilo que agrada o inimigo. E o que agrada o inimigo de nossas almas? A nossa tristeza, a nossa incerteza, o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa incerteza, a nossa falta de fé. Quando nós concentramos naquilo que nós não temos, na dificuldade, ele deita e rola na nossa vida. Mas se você parar e analisar qual é o pensamento de Deus, nós temos que estar ligados com o pensamento de Deus. E eu já disse aqui, o pensamento de Deus, Deus diz, eu bem sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de bem e não de mal, pensamento de paz, para que vocês possam realizar o desejo do seu coração. E como é que nós vamos nos conectar e pensar igual a Deus? Quando nós lemos essa palavra, quando nós entendemos que Deus, Ele é nosso Pai. Lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: Deus, ao qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fosse. As coisas que ainda nós não temos, Deus as chama como se fosse. A palavra de Deus também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você quiser começar uma plantação nova na sua vida hoje, começa com o seu pensamento. Pensamento gera palavras. Pensamento gera sentimento. Palavras gera atitudes. Então, tudo começa no nosso pensamento. Vamos meditar na palavra de Deus. Se você não souber como começar, começa meditando. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Lembra que Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós meditamos na vontade de Deus, a vontade de Deus é que nós sejamos felizes. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós devemos nos preocupar com aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Liga o seu sentimento, com o pensamento de Deus. Como é que nós conhecemos o pensamento de Deus? Lendo, estudando, meditando na sua palavra. Quando você abre a Bíblia lá em Salmo 121, ele diz, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus que criou o céu e a terra. Deus é maravilhoso. Se você começar com esse pensamento, você já vai emendar um monte de coisas boas. Se você lembrar do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faz caminhar por verdes campos, porque eu tenho uma vida maravilhosa, porque eu tenho uma família maravilhosa, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Olha como que é quando você liga o seu pensamento com as palavras de Deus. A Bíblia, ela é uma palavra que ela se revela todo dia, ela se renova todo dia, a palavra de Deus. Então nós temos que aprender a meditar na palavra de Deus. Quando nós aprendemos a corrigir o nosso pensamento
direcionar o nosso pensamento, encher o nosso coração de certeza, de fé. Como que nós conseguimos isso? Através da meditação da palavra de Deus. Deus diz assim: medita na minha palavra dia e noite. Medita na palavra de Deus, decore. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Feche seus olhos por um minuto e recita um salmo. Começa a sua meditação com um salmo e por aí você vai colocando todas as coisas que são boas, todas as coisas que você tem, tudo que está nas suas mãos, tudo que Deus já te deu, tudo que Deus já fez por você. Você faz uma plantação, um jardim maravilhoso, e quando você vê no meio desses jardim, quando você vê a sua plantação está maravilhosa e você está colhendo o fruto que você deseja. Porque quando nós enchemos o nosso coração de pensamentos e de sentimentos bons, positivos, Jesus fala que a nossa terra, nosso coração é uma terra fértil, e uma semente plantada, ela se multiplica 30, 60 e até 100 vezes. Então vamos encher o nosso coração com a palavra de Deus, com o pensamento de Deus. Vamos pensar como Deus pensa. Vamos ter pensamento de paz, de amor, de gratidão. Lembre-se disso, o seu pensamento é muito poderoso. Com o seu pensamento, você muda o seu sentimento, você muda as suas palavras e nós criamos uma belíssima plantação para nós colhermos amanhã. Fechem seus olhos e vamos orar. Vamos orar numa meditação com a mente de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso pastor, por isso nada nos faltará. Nos faz caminhar por verdes campos, o Senhor nos capacita, o Senhor nos abençoa, abençoa a nossa família. Pai Santo, Pai querido, nós queremos ter a fé como os montes de Sião e não nos abalarmos, mas permanecer para sempre na Tua presença, ter uma intimidade com o Senhor, ter um vínculo, uma aliança com o Senhor. Pai Santo, Pai querido, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai Santo, Pai querido, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, que ela tenha a sua vida transformada, seus pensamentos, ser o seu pensamento de paz, de amor, de alegria, que ela dê legalidade com as palavras, para que o Espírito Santo trabalhe na vida dela e para que ela tenha realmente uma vida transformada e que ela venha aqui nesses comentários deixar o seu testemunho do que foi que o Senhor fez para ela, através da atitude dela de mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar. Pai, nós queremos ter pensamentos igual o Senhor, que o Senhor venha encher o nosso coração de paz, de alegria, de harmonia, de prosperidade, para que nós possamos prosperar em todas as áreas de nossa vida, que a prosperidade alcance cada família aqui representada. A Tua palavra diz que tudo que nós pedirmos, em nome do Teu Filho, crendo, receberemos. E eu creio que essa palavra, ela vai prosperar e vai abençoar cada pessoa e cada família que ouvir esta oração será tocada pelo Teu Espírito Santo e terá um coração cheio de paz, cheio de amor, cheio de sabedoria. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho, Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, deixa seu comentário, compartilha com outras pessoas para que nós possamos ter o maior número de pessoas com vidas transformadas através do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.